Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula de Ruby, né? Mais uma aula de Ruby, mais um assunto sobre orientação a objetos, tá? E hoje a gente vai falar sobre polimorfismo e overload, ok? A gente vai abordar os dois assuntos no Ruby na aula de hoje, tá legal? Então a gente vai ver o que é o polimorfismo ali, né? Eu já expliquei para vocês na aula de iniciante, fui a fundo no que seria o polimorfismo, mas eu vou explicar para vocês aqui no Ruby também e vou também falar o que é um overload. Ah, professor, o que é um overload? Não se preocupa, você vai ficar sabendo nessa aula, tá legal? Então, gente, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então a gente já viu algumas coisas que é importante para a gente saber antes de começar a ver overload e polimorfismo, né? O que acontece? A gente já viu que a gente tem como fazer um negócio que chama herança, né? Nas aulas anteriores. E a gente viu também que a gente tem os privados, públicos e assim vai que a gente utiliza, né? E aí, gente, quando a gente faz uma herança, a gente pega uma classe filha e herda da classe pai, ok? A gente tem a possibilidade de fazer um negócio chamado polimorfismo, né? Ou seja, polimorfo, ok? O polimorfo, gente, vem da palavra do grego lá chamado muitas formas, tá? O polimorfismo é basicamente uma forma que você tem de escrever o mesmo método de muitas formas, tá legal? Então isso é um polimorfismo. Gente, quando você cria lá os seus atributos na sua classe, ok? E você cria as ações da sua classe, muitas vezes quando você herda essas ações, você já herda também os métodos públicos e os atributos públicos que a classe pai tem para a classe filha, ok? Até aí tudo bem, não tem nenhuma novidade que vocês já viram comigo. Porém, gente, se eu quero sobrescrever um método que está aqui na minha classe base, aí eu faço um polimorfismo. Por quê? Imagina que aqui eu tenho um método chamado mostrar, ok? Na minha classe pai aqui, né? Aí o que eu quero fazer? Eu vou definir dentro da minha classe filho também o meu mostrar, ok? Quando eu faço isso, gente, e aí na instância da classe filha, na instância, né? Naquele elemento que a gente criou lá com a palavrinha new. Quando eu for utilizar, então, o método mostrar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o método mostrar dessa instância que está diretamente ligado à minha classe filha e não o que veio da minha classe pai. Por quê? Porque eu sobrescrevi esse método aqui, ok? Fazendo ele de muitas formas. Por quê? Aqui na minha classe base, que é na verdade, aqui na minha classe filha, né? Que herda da minha classe base, eu consigo utilizar então o método mostrar de uma forma. Agora, se eu criar uma instância, utilizando a palavrinha new aqui, ó, da minha classe base, aí quando eu for utilizar o mostrar, eu vou usar de outra forma. Por isso a gente dá o nome de polimorfismo. Duas formas diferentes para chamar o mesmo método, ok? Então, o mesmo método de muitas formas, sobrescrevendo um ao outro. O classe filha sobrescrevendo o método da classe pai, ok? E a gente tem isso no Ruby também, tá legal? Então a gente pode definir aqui um método, como a gente já fez na nossa classe carro lá das aulas anteriores, e aí a gente pode sobrescrever esse mostrar da classe carro por um mostrar da minha classe filha. E aí olha só que interessante, além de eu chamar o método que está na minha classe filha, eu também consigo, do método da classe filha, chamar também o método pai, ok? Para isso existe uma palavrinha chamada super, ok? Então o super, gente, ele é como se fosse lá no JavaScript, lá como a forma como eu chamei vocês com this e o método original, ok? Como se ele fosse lá no C#, lá utilizando base e o método original. Ou como se ele fosse no Java chamando base, super.método original. A diferença do Ruby é que o super aqui, ó, já é o retorno da minha função pai. Ele não é um objeto, ele não é a instância desse objeto. Ele já é o retorno. Diferente do Java, a palavrinha super, ele é o quê? Ele é a instância do seu objeto, aí você faz o quê? Super.mostrar, aí ele chama o mostrar da minha classe base, ok? Porém, na minha classe filha e no Ruby, isso é diferente. Quando eu chamo o super, ele já executa o mostrar diretamente desse super, ok? Que é da minha classe base. Isso vai ficar mais claro quando eu for mostrar para vocês na aula prática, tá? Então só quero que vocês entendam aqui que
você, quando sobrescreve o método pai, ok? Sobrescrevi o método pai, eu tenho como chamar o meu método e também, se eu quiser, dentro desse método, chamar o método pai. Assim eu vou ter as duas coisas agregadas. O meu método com os dados que eu quero para o meu método, mais o método pai agregando esse método novo que eu fiz dentro da minha classe filha, ok? Então isso é o polimorfismo, é assim que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, tá? Porém, gente, a gente tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês, que é o overload, né? Professor, o que é o overload? Esse nome é meio estranho, tá? Beleza, overload, gente, é o quê? É agregar vários métodos. A gente viu lá na aula de C#, gente, que a gente tem como fazer o mesmo método de muitas formas, né? Ou seja, além do polimorfismo, a gente tem lá os overloads, né? Que é o quê? Você criar um método, por exemplo, com 2 parâmetros, e você criar um outro método com 1 parâmetro, tá? Com o mesmo nome, tá? Vocês viram lá no C# que o quê? Quando eu crio 2 métodos desse jeito, e eu vou utilizar, ele parece uma lista lá pra mim, onde eu posso mostrar todos os meus overloads, ok? Porém, o Ruby, gente, ele não tem overload, ok? Então, esse overload aqui, ó, que a gente faz lá no C#, no Ruby, a gente não tem, ok? Se a gente fizer algo desse tipo aqui, ó, def, o nome do método, parâmetro 1 e parâmetro 2, ok? Se depois desse método a gente tentar fazer um overload abaixo dele, abaixo dessa minha classe aqui, ó, eu tentar criar então um outro método com 1 parâmetro somente, o que vai acontecer, gente? Ele vai sobrescrever. Esse método aqui, ó, vai deixar de existir e vai ficar somente com esse método aqui de baixo, tá? Porque o Ruby ele não aceita overload para quando você está fazendo então classes, tá legal? Quando você está definindo as suas classes. Não tem overload no Ruby nesse ponto, ok? Agora você vai falar, pô, então o C# é melhor, porque o C# não tem, ele tem overload, eu posso criar o mesmo método com vários parâmetros diferentes, etc. Sim, gente. Nesse ponto, você pode fazer. Porém, como eu falei para vocês lá nas primeiras aulas de Ruby, o Ruby ele foi feito uma linguagem para simplificar e para que você programe menos e faça mais, tá? Então, por isso, gente, você não precisa fazer overload. Por que que não precisa? Quando você quer um método que você tem que passar um ou vários parâmetros, ao invés de você criar vários métodos com o mesmo nome, por exemplo, eu quero um método que passe 2, eu quero um método que passe 1, eu quero um método que passe 4, eu quero um método que passe 2. Se você faz desse jeito, o que acontece? Você tem que escrever várias vezes fazendo vários overloads. Isso no C#, tá? Ou no Java. Porém, gente, no Ruby você tem o asterisco argumentos. Ou seja, você consegue criar aqui, ó, um parâmetro com asterisco. Então, quando você cria um parâmetro com asterisco, gente, automaticamente você está falando que você está definindo um método que você tem um ou vários parâmetros. Eu falei isso para vocês na aula de funções e isso também se aplica aqui na orientação a objeto quando você está definindo os seus métodos, porque os métodos são nada mais nada menos do que ações lá no Ruby, tá legal? Ou seja, você não tem overload porque no Ruby você tem um asterisco parâmetros, onde ele vai chegar para você um array, ok? Um array com todos os dados que você preencheu aqui. Então, se eu colocar def método asterisco P1, eu posso utilizar método dessa forma. Método passando 1,2,3 e infinito. O que vai acontecer, gente? Vai chegar para mim um array com um monte de parâmetros, ou seja, todos os parâmetros que eu passei. Por isso eu não preciso fazer overload, ok? Então, gente, se você for pensar, o Ruby ele é bom nesse ponto. Porque eu não preciso escrever muito, fazendo vários overloads, para ter um método com vários ou um parâmetro só, ou nenhum parâmetro, ok? Por isso que eu acho o Ruby bem interessante nesse ponto, e por isso que o Ruby acabou com a ideia de overload na orientação a objetos, tá legal? Bom, é isso, gente. Então agora a gente vai lá para o computador para eu mostrar para vocês tudo isso que eu falei aqui na prática, tá legal? Vejo vocês lá no computador. Muito bom, minha gente, de volta no computador. Pessoal, antes de começar essa aula, eu recomendo também, gente, fortemente que vocês vejam essa aula aqui, ó, de funções. Porque nessa aula de funções eu falo sobre parâmetros. E esses parâmetros eu também falo sobre o asterisco, ok? Então a aula 9 aqui, ó,
Peço que vocês revejam essa aula para ver essa aula de hoje, porque tem uma coisa relacionada com outra, ok? Os métodos na orientação a objetos, eles são única e exclusivamente as funções que a gente criou no Ruby nessa aula aqui, tá legal? Lembrando que você está com dúvida, está precisando tirar as suas dúvidas e destravar, marca a sua aula particular que eu vou ajudar vocês, tá? Muitos alunos, gente, com projetos próprios, marcam as aulas particulares comigo para poder dar um gás no projeto deles, tá? Então, tem alguma coisa que eles estão fazendo, que eles estão meio perdidos no próprio sistema que ele está fazendo para vender para os seus próprios clientes, e eles me chamam para que eu possa dar uma consultoria para eles, indicando qual que é o caminho que, na minha opinião, é importante para você seguir por esse, ou por aquele, tá legal? Então, essa consultoria, gente, que vocês podem pagar ali R$50 para ter uma hora aula comigo, é importante para que faça com que vocês evoluam o projeto de vocês, tá legal? Gente, então indo lá pro C Sharp aqui, né? C Sharp, desculpa, pro Ruby, tô com tanta aula na minha cabeça que até confundo os nomes. O que eu fiz, gente? Eu criei aqui uma pasta dentro de orientação a objetos, lá no GitHub do Torne-se um Programador, tá? Em polimorfismo overload, ok? Aqui é onde a gente vai trabalhar nessa aula, falando sobre polimorfismo e sobre overload, tá legal? Gente... Ah, professor, eu preciso saber onde eu faço o download desse código. É só você clicar aqui no meu nome, Danilo, ok? Ó, cliquei aqui para abrir em outra aba. E aí agora, aqui dentro, vocês vão ter aqui, ó, Ruby, e aí vocês vão ter aqui, ó, códigos, material de estudo. Quando você clica aqui, você é direcionado para o GitHub do Torne-se um Programador, onde aqui dentro da pasta Ruby, você tem todas essas aulas que eu estou falando para vocês, e dentro de orientação a objetos, tá tudo isso que a gente está falando até agora, tá? Então, vou fechar isso daqui de novo. Ok? E vou voltar lá para a aula. Beleza, então já criei essa pasta aqui, polimorfismo, e também, gente, já criei então o nosso arquivo lá de aula, ok? Então eu peguei os dados das aulas anteriores e coloquei aqui, tá legal? Então o que a gente já fez nas aulas anteriores? A nossa classe base, que é a nossa classe carro, ok? Onde ele tem lá os nossos atributos, os nossos acessos, os nossos métodos privados e protegidos, ok? A gente tem também a nossa classe Fiesta, a nossa classe Golf e a nossa classe... essas duas, né? É Fiesta e Golf, é isso mesmo. Então a gente tem essas duas classes e a gente tem o aula aqui, ó, que é o nosso executável, onde a gente cria as instâncias de todos, né? O carro, que é a classe base, Fiesta, que é essa outra classe, e o Golf, que é a classe que herda. Ou seja, eu tenho duas classes aqui, ó, que herdam da minha classe base, que é a classe carro, ok? Beleza, gente, então com tudo isso, aí vocês vão ver que a gente tem aqui, gente, um método público na classe carro chamado mostrar, ok? Esse método público aqui, mostrar, ele já tem uma forma que ele foi feita, ok? Para que a gente possa, então, quando herdar alguma coisa, por exemplo, o Golf, que ele não tem método nenhum, a gente herdando, a gente já pode chamar esse método mostrar, que ele já pertence ao Golf, porque ele tem, então, os métodos públicos, tá legal? Então, olha só, vou rodar aqui só para vocês relembrarem disso. Então, aula, Ruby aula, né? O nome do meu arquivo, aula.rb, e aí eu vou pegar aqui, ó, golf.mostrar, ok? Olha lá, ó, ele já pega aqui, ó, o mostrar que vem lá da minha classe base. Ou seja, tipo, aqui eu não tenho método nenhum, porém eu herdo, na minha classe base eu tenho mostrar aqui que ele passa a funcionar, ok? Até aí tudo bem, não tem nenhuma novidade. Agora, gente, eu estou na minha classe Golf aqui e eu quero fazer o seguinte, eu quero definir o mostrar da classe Golf. O mostrar da classe Golf vai fazer o que a classe Golf quer, ok? Então o que eu faço? Eu sobrescrevo o meu método original, ok? Eu faço um overwrite, eu sobrescrevo o método original, tá legal? Aqui, diferente do C Sharp, você não precisa escrever a palavrinha overwrite, tá? Diferente do C Sharp, diferente do Java. Se você simplesmente escrever um método com o mesmo nome, ele já entende automaticamente que é um overwrite, ok? Então olha só, def mostrar, e esse mostrar que eu estou fazendo aqui, gente, eu quero que ele não tenha nenhum parâmetro. E eu vou retornar o que aqui, ó? Um puts do que? Simplesmente mostrando algo assim, ó. Este é o método mostrar da classe Golf. Ok? Beleza, tá aí, ó. Eu acabei de sobrescrever o método mostrar da minha classe original. Então, eu tenho mostrar aqui e eu tenho mostrar aqui. Como um herda do outro, acabei de sobrescrever, ok? Salvei aqui, vou derrubar a minha aplicação e vou rodar de novo. Rodando de novo, gente, olha só que interessante. Agora eu vou pegar aqui o Golf e vou dar o ponto mostrar, ok? Olha lá, ó, ele já colocou aqui, ó, esse é o método mostrar da minha classe Golf, ou seja, não chamou mais o método original, tá?
Ah, gente, pera aí então, vou comentar isso daqui e vou fazer o mesmo código para vocês verem que agora eu vou chamar o método original. Ó. Chamei o método original. Agora eu fiz um overwrite dele, ou seja, agora eu tenho esse mostrar de muitas formas. Por quê? Ele tem uma forma para a minha classe carro e tem uma forma para a minha classe golf. Esse é da minha classe golf e esse é da minha classe carro. Se eu quiser utilizar o mostrar das duas formas diferentes, eu posso? Posso. Eu coloco aqui golf.mostrar e coloco carro.mostrar porque eu tenho a instância dos dois. Então eu tenho o mesmo método, porém eu sobrescrevi ele e fiz ele ter vários comportamentos de muitas formas, ok? Beleza. Então isso daqui, gente, é basicamente o polimorfismo. É você ter métodos onde você sobrescreve ele e dá comportamentos diferentes através de classes diferentes, ok? Então, isso é o polimorfismo, tá legal? Agora imagina o seguinte, eu quero, gente, também, além de fazer o polimorfismo, criar um método aqui chamado, deixa eu pensar aqui, um método andar, ok? Então, na minha classe carro, eu vou colocar aqui um método chamado andar, tá? E aí esse andar aqui, ó, a única coisa que eu vou colocar aqui, ó, é um puts. Ah, desculpa, gente. Antes de fazer isso daqui, eu ainda quero mostrar uma outra coisa para vocês. Imagina o seguinte, eu fiz a sobrescrita, né? Eu fiz o overwrite da minha classe original, do meu método original, né? Então eu tenho mostrar aqui, só que em alguns casos ou em algumas ocasiões, você precisa fazer o seguinte, esse mostrar que você criou aqui, você também precisa chamar dentro desse método. Então, por exemplo, eu sobrescrevi o método mostrar da minha classe carro. Porém, eu quero chamar o meu método original e o meu método junto. Eu quero fazer os dois métodos de uma vez só, tá? Mostrar o meu mostrar da minha classe golf e disparar um job para o mostrar da minha classe original. Eu posso fazer isso? Sim, gente. É aí que vem aquela palavrinha que eu falei para vocês lá na aula teórica, né? Que é a palavrinha super, ok? Então, olha só, eu vou armazenar numa variável o valor do método mostrar original. Então, eu vou colocar assim, ó, mostrar underline original, ok? O mostrar original, eu vou colocar a palavrinha aqui, ó, super, ok? Essa palavrinha super, o que ele vai fazer? Quando eu sei que eu estou no meu mostrar, eu estou fazendo um polimorfismo, um overwrite, e eu coloco a palavrinha super, automaticamente ele vai lá na classe original, volta aqui dentro e procura o método com o mesmo nome. Achou? Ele executa o método e retorna esse valor para mim dentro dessa minha variável, ok? Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Chamei o super, ele vai procurar um método com o mesmo nome da minha classe, que é a classe base. Achando esse método, ele executa esse método e retorna para mim jogando numa variável, que foi o que eu fiz aqui, ok? E aí agora eu quero concatenar isso daqui, ó, traço, e aí eu vou mostrar aqui o método original, ok? Agora eu tenho, gente, o meu mostrar com mais formas ainda, mais potente, porque eu tenho um mostrar que ele tem o poder do carro Golf e ele também tem o poder da minha classe base, que é do carro, ok? Eu fiz os dois poderes em um lugar só. Eu tenho mais coisas na minha... Eu deixei o meu método muito mais forte, porque eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Eu tenho duas coisas agregadas em um método só, ok? Beleza, fiz isso daqui. Agora eu vou rodar esse mostrar de novo, esse mostrar parrudo aqui, né? Que é o mostrar da nossa classe Golf aqui, né? Que tem as duas formas, ok? Dei um Enter aqui, ó, lá. Ó. Esse é o método mostrar da classe Golf, traço, aqui tem o método original da minha classe base, que é a classe carro, ok? Então eu fiz ali um polimorfismo e respondi com todos os métodos, ok? Com todos os métodos que eu tenho, chamando então o super. Era isso uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Beleza. Agora entrando no assunto do overload, eu vou criar dois métodos andar aqui, ok? Um método andar e outro método andar, ok? Nesse método andar de cima eu vou ter parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, ok? Então eu tenho três parâmetros aqui nessa minha classe andar, ok? Nesse meu método andar dentro da classe golf, ok? E nesse outro aqui, ó, eu não tenho nenhum parâmetro, tá legal? Então a gente vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, andar com parâmetros. Ou seja, esse andar com parâmetros, ele vai mostrar então os parâmetros que eu estou passando. P2, P3, ok? Então, esse seria o meu método do andar com parâmetros. Aqui eu tenho um andar sem parâmetros, ok? Então, vou colocar aqui, ó, andar sem
parâmetros, tá legal? Isso aqui no C# ou no Java, escrito por essas linguagens, ia me dar ali um overload. Eu ia ter a opção de quando eu fosse criar uma instância, por exemplo, aqui dentro de aula, quando eu criasse a instância de golf, eu teria a opção, quando eu digitasse assim, ó, golf.andar, quando eu digitasse andar, ele ia mostrar aqui para mim no meu interlicense do editor, duas opções de overload. Aí eu poderia, com a setinha para baixo ou para cima do teclado, escolher qual dos dois que eu queria. Se eu queria um ou se eu queria o outro, ok? No Java e no C# é assim. Porém, aqui no Ruby, isso não funciona desse jeito. Vocês vão ver que quando eu crio dois métodos dessa forma aqui, ó, um com parâmetros e outro sem parâmetros com o mesmo nome, o que ele faz? Ele sobrescreve, mesmo que seja na mesma classe. Então esse aqui para de funcionar e o que vale é o que está depois dele, ok? Vocês vão ver isso daqui agora, ó. Vou rodar aqui o meu código e aí agora eu vou tentar utilizar o golf.andar, ok? E vou tentar passar os parâmetros 1,2,3. Tentei chamar os parâmetros, ele deu erro aqui, ó. Wrong number arguments, ou seja, você passou 3, given 3 and expect 0, ou seja, tipo, você passou 3 itens e eu esperava 0, eu não tenho nenhum parâmetro, ou seja, o que ele fez? Ele pegou então esse segundo método aqui como o original, ou como dele, ele apagou esse método e deixou somente esse andar aqui sem parâmetros. Se eu usar aqui então andar sem parâmetros, vocês vão ver que ele vai funcionar andar sem parâmetros. Agora, gente, eu vou comentar esse de baixo aqui, que é o sem parâmetros, ok? Comentei, vou rodar o meu código de novo. Agora eu vou tentar executar, ó, o andar com os parâmetros. Executei, ele funcionou. Andar com parâmetros 1, 2, 3. Ou seja, o overload aqui eu estou provando para vocês que não funciona, tá? Ele não utiliza o overload. Ah, mas aí tem aquilo lá que eu falei para vocês que é o parâmetro com asterisco, ok? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Apagar esse daqui. Na realidade eu vou criar 3 métodos. E esse terceiro eu vou colocar asterisco, parâmetros, ok? Agora, esse método aqui, ó, eu tenho a opção de passar 1 ou 0 parâmetros, tá legal? E isso aqui, tudo que eu passei nos meus parâmetros, ele vem dentro de um array, tá legal? Então, eu vou colocar dessa forma aqui para vocês enxergarem, e aí eu vou colocar ó, andar com parâmetros, vírgula, opcionais. Tá legal? Opcionais. Escrevi errado aqui, deixa eu ver aqui. Peraí, gente, me ajuda aqui com o português. Isso mesmo, opcionais sem o i. Então, opcionais, beleza? Perfeito, gente, então é isso daqui, ok? Então, estou criando 3 parâmetros aqui, certo? Só que ele vai herdar o terceiro parâmetro, porque esses daqui ele vai sobrescrever e vai deixar somente o último, tá legal? E nesse aqui eu estou colocando parâmetros com asterisco, ou seja, eu posso mandar um ou vários, assim eu decido, tá legal? Por isso que eu falei para vocês darem uma olhada naquela aula de funções lá, que para relembrar essa parte aqui dos parâmetros das minhas funções, tá? Legal, salvei isso daqui, agora a gente vai ver o efeito, ó. Vou rodar o código, ok? E aí eu vou fazer aqui, ó, golf.andar passando 1, 2, 3 parâmetros, tá vendo? Ele funcionou, ok? E olha o que ele me veio, um array com 1, 2, 3 parâmetros, ok? Se eu não passar nenhum parâmetro, ó, um andar sem nenhum parâmetro, ele também funcionou e mandou um array vazio, ok? Se eu mandar um andar aqui, gente, com um monte de parâmetros, ó, mandar aqui um andar com uma porrada de parâmetros. Ó, tudo esses parâmetros aqui, ó. O meu método ficou genérico o suficiente para eu poder passar quantos parâmetros eu quiser, porque ele automaticamente entende com aquele asterisco que vai chegar um array para mim de parâmetros, ok? Então, se ele chega, gente, um array de parâmetros, aí eu falo para vocês, lá na aula de array, vocês viram que o nosso array, ele tem um método chamado .it, ok? E aí eu tenho como fazer um it de todos os meus dados. Assim eu consigo pegar parâmetro por parâmetro que eu passei aqui no meu negócio, ok? Então, por exemplo, puts de param. Aqui eu estou fazendo, então, mostrando parâmetro por parâmetro na tela, tá legal? É assim que funciona, perfeito? Outra coisa que eu queria falar para vocês, deixa eu ver aqui, os parâmetros opcionais, tá aí mandando. Salvei, deixa eu fechar aqui. Rodando, então, e agora a gente vai rodar aqui, ó, os parâmetros com andar, tá vendo? Ele pegou todos os parâmetros e aí eu executei parâmetro por parâmetro, mostrando então num puts, fazendo esse it aqui, mostrando então que eu tenho como pegar todos esses parâmetros. Ah, lembrei. A outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, é na hora da execução dos meus parâmetros,
lembra que eu falei para vocês que o parênteses ele é opcional? Então eu posso, ó, tirar os parênteses aqui, ó, e escrever também uma forma mais humanizada, ó, golf.andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Sem os parênteses ele também vai funcionar, ok? Olha lá, ó, com os parênteses, sem os parênteses, ok? Para quem está acostumado a programar, vai colocar com os parênteses porque já está tão acostumado a fazer com todas as linguagens colocando os parênteses que quando coloca sem parênteses acha meio estranho isso, ok? Porque está parecendo que eu estou escrevendo, não está parecendo que eu estou programando. Lembrando, o Ruby ele foi feito com essa concepção, que você parece que você está escrevendo e aí ele sai programando, tá legal? Então, essa é a diferença e aí algumas coisas que é bem legal no Ruby também, tá legal? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês então sobre o overload, tá? Que não existe, e também sobre o polimorfismo, como a gente faz o polimorfismo e como que a gente chama o método original utilizando a palavrinha super, tá legal? Para quem gostou, dê um like então, para quem não gostou, dê um dislike, tá? Não tem problema, a gente continua amigo com relação a isso. Esse dislike vai saber para que eu possa melhorar e fazer uma aula melhor para vocês, tá legal? Então, isso não é ruim para mim, tá? Porém, eu gosto mais dos likes. Enfim, outra coisa que vocês podem fazer, gente, é comentar, deixar bastante comentário, porque eu respondo a todos os comentários, tá? Eu faço o possível para responder a todo mundo, tá? E também marcar a aula particular para que vocês possam seguir e ir mais longe. Perfeito? É isso então, gente. Eu fico por aqui. Até mais e até as próximas aulas. Legal, minha gente, aula bem interessante, vocês viram lá que o overload não existe e também vocês viram o polimorfismo e vocês viram o super. São coisas bem importantes para a orientação a objetos do Ruby, tá legal? Vocês vão usar muito isso quando vocês forem utilizar então o Ruby on Rails e quando vocês forem usar o Ruby com Sinatra, quando vocês forem criar também ali as suas gems. Então tudo isso você vai usar, é importante você saber e ter na tua cabeça a partir de agora, tá legal? Então é isso, gente, vou nessa e até mais.